Cthulhu, Ecos de R'lyeh, um conto de horror e resistência baseados nos mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, escrito por Hugo Bustilho, narrado por Ana Paula Bustilho. Capítulo 6. A Noite das Mil Faces. Arkham não era mais Arkham. Na noite em que a lua sangrou, o tempo se dobrou sobre a cidade. Todos os relógios pararam exatamente às 2h17. As ruas tornaram-se espelhos do impossível, e do rio Miskatonic ergueu-se um cântico que não vinha de gargantas humanas. O culto havia deixado as sombras. Agora marchavam em círculos pela cidade da Independência, entoando nomes que não podiam ser ditos duas vezes. Vestiam mantos escarlates, seus olhos estavam negros, em suas mãos, punhais ritualísticos, espelhos negros e símbolos desenhados com o que parecia algo como um sangue coagulado. No centro do círculo, sobre um pedestal de pedra que brotara do solo como um dente ancestral, erguia-se a máscara do caos rastejante, o arauto dos antigos, uma peça sem rosto fixo que mudava a cada segundo, como se refletisse memórias que ainda não haviam acontecido. A máscara das mil faces, o avatar de Nyarlathotep. Ana Paula, Carlos, Maurício, Thaís e Ângela chegaram juntos. Doc, ainda em coma, permanecera no Hospital Santa Maria, protegido por selos de contenção e supervisão do doutor e amigo Márcio Benincasa. Eles haviam aceitado. A cidade estava condenada, a menos que interrompessem o ritual. Mas ainda pairava a dúvida. Quem usaria a máscara? Quem já era o receptáculo? A resposta viria em breve, e não como esperavam. Maurício invocou um círculo de contenção, fragmentos de obsidiana colocados ao redor da praça forçariam os cultistas a mostrar sua verdadeira forma, mas exigiam tempo. Enquanto isso, Carlos confrontou o sacerdote líder, que se revelara ser o professor da Miskatonic, Malcolm Hines. Seus olhos agora eram 3, sua voz múltipla. Vocês já perderam o advogado, disse a criatura. O caos não pode ser impedido. Ele apenas usa seus nomes até que esqueçam quem são. Thaís lançou sua adaga contra um dos cultistas. A máscara dele caiu, revelando o rosto de Doc. Mas Doc estava no hospital. Correram até o corpo no chão. Não era ilusão. Era o mesmo corpo, mesmo sangue, mesmo coração. 2 Docs? Maurício gritou. Ele já está entre nós. A primeira encarnação já aconteceu. Então a máscara flutuou. Ela deixou o pedestal, girou no ar e se voltou para o grupo. A voz antiga ecoou. Me mostre, me seja. Cada um deles viu a máscara vir até si. Cada um viu a si mesmo com ela no rosto. Ana Paula caiu de joelhos. A mutação em sua pele explodiu em veios negros. Tentáculos de fumaça subiram por seu pescoço. Thaís gritou. Suas mãos
pegaram fogo com símbolos desconhecidos, como se seu próprio corpo revelasse segredos perdidos no Pacífico Sul. Carlos viu seu reflexo nos olhos da máscara. Ele era um marinheiro em Innsmouth, depois era um juiz em Kingsport, após era o próprio Marsh, em cada tempo e rosto. Maurício viu a própria cidade de Arkham afundando, e ele no topo, sorrindo, como um deus cansado de estudar, pronto para criar. Ângela apenas abriu os braços e disse: já está feito. Mas Ana Paula quem se levantou. Sua voz era de uma criança, de um idoso, de um soldado morrendo, de um Deus sorrindo. Eu sou a máscara, eu sou a porta. E com isso, colocou-a no rosto. Tudo parou. Por uma fração de instante, a cidade ficou em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma luz, e então o mundo se abriu como um livro queimado. O véu se rasgou. Dezenas de criaturas abissais surgiram do rio Miskatonic. Criaturas informes, com olhos de mais e lógica de menos. Mas marcharam pelas ruas. Cultistas dançavam mesmo com seus ossos quebrados. A torre do inominável surgiu de novo, mas desta vez todos a viam. No centro do caos, a máscara lutava. Ana Paula gritava. Dentro dela, os 6 estavam, cada um em sua mente. Todos compartilhavam a mesma visão. A cidade intacta, o mundo a salvo, a máscara selada. Mas isso só aconteceria com um sacrifício. Um deles precisava permanecer ali, dentro da máscara para sempre. Carlos se ofereceu. Eu sempre fui a voz da razão, a lógica, mas agora vejo que a justiça exige mais do que isso. Maurício recusou. Se eu entrar, vou tentar entender tudo, e o que mora ali dentro não deve ser compreendido. Thaís hesitou. Em minhas viagens, fugi de muitos horrores. Hoje, não posso mais correr. Ângela disse apenas: eu já estive lá. Mas então, Doc apareceu, despertado, sangrando. Trazia uma única granada nas mãos. Seu uniforme estava rasgado. Havia cortes profundos nos braços e no peito, mas ele caminhava com determinação, como se a dor fosse apenas mais um som distante no caos ao redor. Ele olhou para cada um deles, para Carlos, Thaís, Maurício, Ângela. Seus olhos pararam em Ana Paula, que tremia sob o peso da máscara. Tentáculos de sombra saíam de sua pele, envolviam suas pernas, ancoravam-na ao chão como raízes negras. Seu rosto mudava a cada segundo. Ora era o dela, ora de crianças chorando, velhinhos sorrindo, soldados morrendo, mulheres cantando em idiomas perdidos. Ora era apenas um vazio brilhante, como um eclipse invertido. Doc respirou fundo. Por um instante, parecia que sorria. Já fiz minha parte na guerra. Agora é a minha última batalha. Ele correu até o altar. Seus passos ecoavam entre os cânticos invertidos abafados pelas gargalhadas sem som nas criaturas abissais. Passou por cultistas
que tentaram detê-lo, mas suas lâminas o cortavam sem pará-lo. Cada gota de sangue que caía ao chão evaporava antes de tocar as pedras. Ana Paula ergueu os olhos quando ele chegou. Dentro dela, a máscara rugia e suplicava, mas, naquele segundo, sua visão clareou. Ela viu Doc como ele era antes de tudo aquilo, sentado na cafeteria do Eric, rindo das piadas ruins de Carlos, servindo café, falando de guerra, como quem fala de chuva. Um homem, apenas um homem. Ele a abraçou, e naquele abraço estava tudo: coragem, medo, saudade, promessa. Seus braços envolveram seu corpo possuído e a granada fria encostou em suas costas. Me desculpe por ter ensinado vocês a lutar, mas obrigado por terem me ensinado a ficar. Foi uma honra e um privilégio lutar ao lado de vocês. Ela sentiu suas lágrimas caírem sobre seu ombro e antes que pudesse responder, ele apertou mais forte. Feche os olhos. Houve luz, houve som, houve vento. O chão tremeu como um animal morrendo. A praça explodiu em chamas negras e vermelhas. Houve gritos de humanos, de criaturas, de coisas que não tinham boca para gritar. Por um instante, todos os ruídos do mundo foram um só. Um clarão rasgou a noite, e então apenas escuridão. Quando a fumaça baixou, Ana Paula estava caída entre as cinzas, respirando com dificuldade. Seus braços tremiam. A máscara não estava mais nela. Doc não estava mais lá, nem a granada, nem o altar. Apenas vestígios queimados e um silêncio pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Carlos foi o primeiro a se mover. Seus joelhos cederam quando viu o chão enegrecido onde Doc estivera. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Thaís tremia sentada entre os escombros, escrevendo palavras desconexas na fuligem. Maurício, com os olhos vazios, observava o céu. As estrelas haviam parado de tremer, mas ele sabia que não estavam quietas, estavam olhando. Ângela, de pé, aproximou-se do local da explosão. Entre as cinzas, algo brilhou. Ela se ajoelhou e, com muito cuidado, observou um pequeno botão de metal, o botão da farda de Doc. Sentiu um aperto no peito e, pela primeira vez desde a torre, não sorriu. Pouco depois, começaram a chegar os outros rostos das praças devastadas. O primeiro foi Rodrigo Mendes, o barman do restaurante da Dona Edna, ainda vestindo o avental manchado de café e cinzas. Seus olhos estavam vermelhos e marejados, mas ele caminhou até Ana Paula e a ajudou a ficar de pé, sem dizer nada. Em seguida, veio Eric Morgado, o dono da cafeteria onde Doc passava todas as manhãs antes do trabalho. Ele olhou para o vazio da praça, tirou o chapéu e baixou a cabeça em silêncio.
Márcio Maruyama, o amigo quiroprata de Kingsport, chegou logo depois, trazendo consigo seu antigo kit de primeiros socorros, mas não havia mais feridas que pudesse tratar ali. Ele ajoelhou-se e rezou em japonês antigo, palavras que seu avô lhe ensinara para honrar espíritos de guerreiros mortos. Por fim, Dr. Márcio Benincasa, do Hospital Santa Maria de Arkham, entrou na praça carregando seu jaleco como mortalha. Ele foi até onde Ana Paula estava, com as mãos trêmulas, examinou o chão, como se ainda pudesse encontrar sinais vitais, mas só havia pó. Nenhum deles chorou alto. O silêncio falava por todos. Eles haviam perdido não apenas um amigo, mas um pilar, um homem que, mesmo ferido, sempre estava lá para carregá-los quando ninguém mais o faria. Dias depois, a praça, que antes fora palco de rituais e horrores, transformou-se em santuário. Soldados vieram de toda Massachusetts, trazendo medalhas antigas. Veteranos de Dunwich trouxeram cartuchos vazios enfileirados como pequenas orações de bronze. Homens e mulheres de Kingsport deixaram amuletos contra o mar. Caçadores de Ipswich trouxeram ramos de pinheiro, símbolos de memória eterna. Pescadores de Newburyport vieram ao amanhecer, depositando conchas do Atlântico ao redor do botão de farda, formando um círculo de mar em terra seca. Eles chegavam, se ajoelhavam, tocavam o chão queimado e diziam baixinho: "Obrigada, Doc." Alguns deixavam moedas, outros apenas lágrimas, mas todos partiam sentindo o vento gelado de Arkham levar embora um pouco de seus nomes. Porque aquele homem, de alguma forma, os havia protegido também, e mesmo que ninguém jamais soubesse como ou contra o quê, a ausência dele ecoava como um sino partido em cada rua da cidade. Na noite do 10º dia, a lua refletiu na praça. O botão de farda parecia brilhar sob a luz pálida, como se alguém lá embaixo ainda o segurasse. E, por um instante, quem passou ali jurou ouvir, vindo do escuro entre as árvores, o som de passos pesados, como botas militares marchando para sempre.